Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema polêmico, muito em moda, vamos dizer assim, né? Liberação de arquivos através dos governos do mundo, o que não é novidade, né? Mas em todo lugar onde tem fumaça, certamente tem fogo, né? E como é um assunto bem interessante, muitas pessoas ao longo da minha vida eu tenho conversado as minhas próprias experiências e tudo mais, resolvi hoje abordar um assunto que foi um recolhimento de milhares, se não milhões de testemunhas de pessoas que tiveram experiências ou presenciaram objetos voadores não identificados, até mesmo discos voadores identificados, né? Seus tripulantes e coisas assim, apesar da gente não ter ideia de onde vem, quem sejam, o que querem, mas o que é notório, o que é inconteste é que estão contatando pessoas aí, aleatoriamente, não se sabe. Eu não me prendo muito a mensagens, né? Porque são povo da terra, povo daqui, povo de lá, nós estamos aqui para ajudar vocês. Isso, eles parem com bombas atômicas. Não, vamos lá, são evidências, evidências que podem ser inúmeras coisas, inúmeras coisas. Hoje eu trago para vocês uma enquete feita há muitos e muitos anos já, né? Sobre a possibilidade de você se identificar com muitas dessas coisas que muitos dos abduzidos, daquelas pessoas que tiveram contato com seres ditos alienígenas, relatam em comum. Então eu vou passar aqui e depois, no fim do programa, você faz o que achar melhor, né? Fica feliz por ter mais gente passado pelos mesmos sentimentos que você passou, ou então te encher mais ainda de dúvidas. Mas vamos lá, menos conversa e mais ação. Trouxe aqui uns slides que eu vou passar e vou conversando com vocês em cada item, ok? Então, o título que nós demos hoje a nossa conversa é como saber se você já foi abduzido ou abduzida, né? E assim nós vamos ver alguma coisa. Parece que milhões de pessoas tiveram encontros com seres alienígenas e muitas delas não percebem que tiveram ou estão tendo essas experiências por causa de recordações suprimidas, ausência de memória, digamos assim, né? A consciência delas é limitada a um incidente paranormal, ocasional, que parece confundi-las mais que qualquer outra coisa, mais confusão do que qualquer outra identificação. Algumas, sem dúvida, não estão prontas para saber se estão envolvidas com alienígenas. Aliás, quem é que está pronto para se envolver com alienígenas? Acho que ninguém. Da boca para fora um monte, né? Mas na hora do vamos ver não sobra um. Essa é uma lista de 54 evidências compartilhadas pela maioria dos abduzidos e está baseada em profundas pesquisas ao longo de anos. Vocês sabem que eu lido com isso há quase quase 7 décadas, né? 7 décadas, é muita coisa. O objetivo é ajudar a determinar se você é um abduzido, quem sabe? Claro que podem haver inúmeras outras explicações para estas ocorrências que nós vamos dissertar aqui hoje, e essas evidências não são necessariamente os meios absolutos de saber se você foi ou não um abduzido. Então vamos lá. Seguindo. Se você já teve um lapso de tempo, missing time, de qualquer duração, especialmente 1 hora ou mais, ou seja, você está aqui, você de repente olha para o seu relógio, são meio-dia, e depois olha de novo para o seu relógio, são 2 horas da tarde. Você está no mesmo lugar, não sabe o que aconteceu, e você não sabe dizer o que aconteceu nessas 2 horas. Isso é muito comum, esse missing time, esse lapso de memória, que pode ser um monte de coisas, mas muitos dos abduzidos têm esse lapso de memória. Não conseguem recordar o que fizeram nesse espaço de tempo e ninguém consegue ajudá-las nesse sentido também. Sentiu-se paralisado na cama com um ser no seu quarto. Esse negócio da paralisação na cama, existe a paralisia do sono, isso aqui, pode ser. Mas também quando tem alguém
no pé da sua cama. Essa semana ainda, eu relatei para algumas pessoas aqui, eu tive uma experiência dessas. Um ser que até pedi para ver se alguém já tinha visto, olhos amarelo-limão, né? E sem pupilas. Mas no meu quarto eu me borrei todo. Confesso aqui na câmera, na frente, eu me borrei todo. Apesar de estar lidando com isso aqui há muitos anos, eu me borro. Eu não senti... Eu fiquei com medo porque eu estou diante do desconhecido. Eu não sou diferente de nenhum de vocês que estão me assistindo agora. Então é isso. Isso aí pode ser alguma coisa, pode ser de qualquer ordem, né? Espiritual, sei lá o quê, anímica, até alienígena, não sei. Vamos enumerando aí, vamos nos identificando. Teve ou tem cicatrizes incomuns ou marcas sem possível explicação. Procure lembrar-se de sua reação emocional a elas. Quando você vê alguma cicatriz, cicatriz em linha reta, cicatriz no céu da boca, no nariz, atrás das orelhas, nos órgãos genitais, etc., sem que você saiba a origem, claro, né? Porque o resto, se você se machucou, caiu, tudo isso aqui, você sabe. Mas se de repente você está examinando o seu corpo, você vê uma cicatriz e fala, pô, eu não operei nada, não tem nada disso, que história é essa? O que é isso, né? Isso existem muitos e muitos casos que a gente vai ver mais para frente e que fica uma grande incógnita, né? Sempre reiterando em cada abordagem que a gente faz aqui. A gente vai eliminando uma série de coisas. Não necessariamente precisa ter alguma ligação com o tema que nós estamos tratando hoje, né? Mas, se você viu flashes ou bolas de luz na sua casa ou em outros locais, isso é muito comum, né? Você vê. Então, tem aquelas bolas de fogo, você pode ver flashes, isso é normal, problema de retina, descolamento de retina, coisas ocasionais, isso pode ter, mas muitos dos abduzidos, muitas das pessoas que tiveram experiências nesse sentido com coisas insólitas, relatam coisas similares, perto da sua casa, de fora, entrando luz pela janela, em local isolado, então é assim. Se você recorda de estar voando e que não se tratava de um sonho, ou seja, isso acontece, né? Você teve consciência total que você está voando, e você sabe que você não está sonhando, porque você está... só quem teve essa experiência que pode... tem muitas coisas que a gente vai falar aqui que não tem explicação verbal, né? Então a gente vai ter que ficar tentando adivinhar o que é, ou só quem experienciou isso, essa sensação, eu sou uma delas, pode tentar entender o que a gente está tentando dizer aqui, né? Você saber que você está por aí e que não é sonho. Guarda imagens que não saem da memória. Olha só isso aqui. Cara de alienígena, face alienígena, um exame que você está sendo examinado, agulha, mesa, bebê estranho, essas coisas todas. Isso aí você tem na sua memória. Claro, pode ser influência de filmes que você gosta, que você assiste, como pode ser alguma lembrança, ou como pode não ser absolutamente nada, porque a nossa mente é uma incógnita, né? A gente não sabe, tem muita coisa que a gente vivencia e não guarda nada na cabeça. O fato de eu não estar prestando atenção numa coisa não significa que não esteja sendo gravada na minha memória. Viu uma luz fora da sua casa ou uma luz que entrou no seu quarto por uma janela? Isso aí é uma coisa muito comum, né? Muita gente relata isso, de entrar a luz dentro do quarto, o que chamam de sonda. Cada um dá um nome, de acordo com a sua fantasia, de acordo com a sua criação, de acordo com a sua crença. Cada um dá a interpretação que entende que possa ser, né? Muita gente é espírito, é anjo, veio me visitar, isso e aquilo. Então a gente não sabe, mas são sinais de que alguma coisa está acontecendo e que você não está louco. Você está vendo? Você está vendo? Então, você tem toda certeza do que você vê ou viu. Se você teve ou tem sonhos com UFOs, tubos de luz, isso é importante, tubos de luz é muito comum, e alienígenas, né? Claro, eliminando, como eu digo aqui, toda aquela influência que você possa ter de filmes que você assiste, de coisas que você lê, de relatos, das listas que você participa, e você se influencia e vê isso, mas ninguém melhor do que você para saber do que eu estou falando, quem teve experiência com isso, né? Se tem sonhos,
E os sonhos são, nossa, se você já viu disco voador. Quando a gente fala se você já viu disco voador, estou falando de disco voador mesmo, disco voador, aquelas formas, né, que nem aqui está atrás de mim, aqui, né, que eu pus de fundo de tela aqui agora, metálico, parado no ar, emitindo luzes, ou luzes assim, embaixo da sua, de diversas, alternando cores, emitindo isso, aquilo, sem barulho nenhum, ou então talvez até um sibilo, né? Parece um barulho de abelha, enxame de abelha, ou outro tipo de barulho, se você já viu disco voador. Se você tem uma consciência cósmica, um interesse em ecologia, meio ambiente, vegetarianismo, ou está muito consciente socialmente. Isso aí tem uma coisa muito em comum dos abduzidos, né? Muito em comum. Mas eu não vejo muita associação assim. Eu tenho o meio ambiente, essas coisas, não sou vegetariano e nem você, né? Consciência cósmica eu busco ter, eu tenho uma abertura de consciência, digamos assim. Isso é muito comum as pessoas terem, normais, sem ter contato com nada. Mas geralmente facilita muito um eventual contato, segundo esses milhares, milhões de pessoas que são contatadas ou que são abduzidas, elas têm em comum. Você vai fazer uma enquete com elas, elas têm todas essas características. Consciência cósmica, interesse em ecologia, em meio ambiente, no vegetarianismo, e está muito consciente socialmente. Vamos seguir adiante. Se você tem uma sensação forte de ter uma tarefa ou missão importante para executar sem saber de onde vem essa compulsão, é uma coisa interna, é uma coisa esquisita. Pô, eu sei que tem que fazer, mas eu nem sei o que tem que fazer, mas eu sei que eu tenho que fazer. Então, isso aí é uma espécie de chamado, né? O que não quer dizer, cada tema nós vamos repetir, que não quer dizer que seja alguma coisa com você. Eu estou falando reitero, todos os abduzidos, a maioria deles, milhares, milhões de pessoas ditas abduzidas, não se sabe se foram abduzidos, cada um tem a sua própria experiência. Só quando existe uma abdução coletiva, ou quando existe um relato que dezenas de testemunhas, aí sim é uma coisa coletiva, mas todos eles explicam, colocam essas mesmas questões. De você sentir que você tem alguma coisa para fazer, isso é muito comum. Se você teve fatos inexplicáveis ocorridos na sua vida e depois sentiu-se estranhamente ansioso, quem é que não os teve, né? Quanta coisa inexplicável na vida. Mas, se você teve, mulheres agora, né? Se você teve falsa gravidez ou feto perdido, o que não quer dizer absolutamente nada. Existem gravidez psicológica, né? Existe feto perdido, existe, mas daí você sonhar, que você saber que você está com uma pseudo-gravidez, digamos assim. Você não menstrua, a sua barriga está crescendo, você faz exame, não tem nada, você acha que você está grávida, tudo aqui, parou tudo. E, de repente, um dia você sonha, desculpe, você sonha que você tem alguém te apresenta um bebê, e você para de ter essa gravidez, vamos dizer assim, psicológica, né? Vai saber. Mistérios. É complexo. Se você foi dormir e acordou em outro lugar, ou não se lembra de como dormiu. Isso é muito comum também, tem diversos casos. Você que está assistindo certamente tem interesse no assunto, então sabe como é que é quando as pessoas são abduzidas em um lugar e acordam em outro, né? Ou não sabe como é que dormiu, onde é que acordou. Isso é muito comum. Se aconteceu com você, vai se observando nessas coincidências que a gente está falando aqui entre todos os abduzidos. Se você em sonhos viu olhos parecidos com olhos de animais, tipo coruja, cervo, ou se lembra de ter visto o animal olhando para você, observe se você tem medo de olhos. Eu tenho, sei bem, já relatei aqui, eu não disse o que era, mas a regressão hipnótica que eu fiz com o Bud Hopkins, aquele que fez o filme Intruders, tem relação a ver com olhos. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Né? Todo mundo quer ter essa experiência, ou não quer, mas quando tem,
Ninguém busca experiência com UFOs, sabia? Ninguém busca. Você pode fazer vigília, pode fazer o que quiser. Você não escolhe nada, mas parece que você pode ser escolhido. Tem grandes medos ou fobias de altura, serpentes, aranhas, lagartixa, insetos grandes, certos sons, luzes fortes, sua segurança ou de estar só. Né? Fobias inexplicáveis. Né? E você vai, quando o troço é insuportável, assim, né? como o meu caso, que o Bud Hopkins me ajudou, só quem sabe o que isso representa consegue conviver com isso. Não consegue, ele busca ajuda porque quer se livrar disso aqui. E muitas vezes a maioria das vezes, não muitas vezes, não está na sua memória ativa aqui, na memória, como é que se diz, em vigília. Você tem que buscar isso. E assim como o Bud Hopkins disse para mim, para quem não assistiu o vídeo que eu postei, Eustáquio, você tem um problema. Quer queira ou quer não, você está convivendo com esse problema. Na regressão que nós vamos fazer, você pode criar um problema maior para você. Então, ele me alertou sobre isso, de recordar as coisas e por aí vai. Deixemos assim. Se você tem experienciado muitos problemas de autoestima em sua vida, quem é que não experiencia? Contato extraterrestre? Eu não creio. Não. Mas a maioria dos abduzidos tem problemas de autoestima na sua vida. Se você viu alguém com você, imóvel ou parado no tempo, especialmente alguém com quem você dorme. Não entendi muito essa coisa aqui. Viu com alguém com você, imóvel ou parado no tempo? Ah, sim, tá. Muitas vezes acontece. Tua parceira de cama, tudo ali está lá e você acorda, mexe, faz aqui, a pessoa não está lá em absoluto, e depois te relata que quando a pessoa não está lá, vamos dizer, não sei como é que eles abduzem, né? A forma, não sei, mas a gente vai, as pessoas vão, e o corpo fica. Né? Muitas vezes o corpo vai, mas quem o corpo fica, pode chutar, pode dar pancada na cabeça que não retorna enquanto não deixarem retornar. Vai ter gente tirando sarro, vai dizer que isso aqui é loucura, que quanta besteira sendo falada, mas o caso é sério. As pessoas que passaram por isso sabem bem do que eu estou falando. Vamos seguir. Se você acordou com marcas, queimaduras ou contusões, as quais apareceram durante a noite sem explicações, você vai hoje, assiste aqui esse vídeo, vai para casa, vai para a cama, dorme, aí amanhã você acorda com marca no seu corpo, contusão, uma queimadura, e você sabe que aquilo lá, de onde apareceu isso aqui? E não tem explicação nenhuma. Então você vai ter que ir atrás disso aqui para saber. Porque eu me virei na cama, bati na parede, eu me cocei de noite, isso aqui, mas é complexo, é complexo. Vá vendo se isso acontece com você. Se pesquise mais. Se você teve alguém na sua vida que diz ter testemunhado uma nave, ou se um alienígena perto de você, ou imaginou estar lhe perdendo. Teve alguém na sua vida que diz ter testemunhado uma nave ou um alienígena perto de você, ou imaginou estar lhe perdendo? Comuníssimo, é isso? É muito comum isso. As pessoas virem relatar para você que viu uma nave, que viu você sendo levado, que achou que estava te perdendo e tudo isso aqui. É curioso. Terceiros olhando esse tipo de situação e comentando com você. Se teve em alguma oportunidade, sangue ou mancha em comum na cama ou travesseiro, sem explicação de como isso aconteceu. Eu sou testemunha desse caso aqui, vamos mostrar, nesse quesito, na minha juventude, na minha infância. Toda noite, quase todas as noites, o meu travesseiro, minha mãe tinha que trocar porque empapava de sangue. E fomos a médicos, um monte de lugar, não era insolação, não era coisa nenhuma. Simplesmente, até fiquei brincando depois, né, que se tinha alguém fazendo implante no meu nariz, não sei o que, é louco, porque o meu nariz é grande, né? Então tinha que gastar muito instrumento para colocar implante no meu nariz, mas essa de
de sangrar de noite e sem explicação nenhuma, isso eu testemunhei bem, muito. Hoje já não mais, ainda bem. Tem grande interesse no assunto UFOs e ETs. Sente-se impelido a ler muito sobre isso ou uma versão extrema ao assunto? Das duas, uma, né? Ou você gosta muito, que aí você se influencia, e aí você vai começar a ver coisas que não necessariamente é com você, mas é aquilo que você viu, subconsciente, inconsciente, tudo isso aí vai acontecendo. Ou, ao contrário, se você detesta, odeia esse assunto, nem quer ouvir falar de ET, não quer saber de disco voador, isso aqui existe uma versão muito louca. Eu conheci muito abduzido, né, ao longo de todos esses meus anos de convívio e pesquisa, que os caras não querem nem saber. Negam até o que aconteceu com vocês, com eles, e que foi comprovado por exames clínicos, por regressão hipnótica com bons profissionais, sem indução nenhuma, negam, mesmo assim conseguem negar. É uma experiência muito difícil, muito forte. Imagina só. Se você sentiu-se compelido a dirigir ou caminhar de repente para um lugar desconhecido, já aconteceu isso? Tem que ir para a Serra da Cantareira hoje. Mas por que quero ir para a Serra? Não tenho nada lá, nem conheço a Serra da Cantareira, por que eu tenho que ir lá? Você já sentiu alguma vontade de ir para algum lugar sem saber por quê? Teve ou tem sensação de estar sendo observado, especialmente à noite? Isso, tirando a nossa insegurança, tem muita gente que também sente isso. Está sendo observado. Por quê? Não sei. Sonhou estar atravessando uma janela fechada ou parede sólida? Isso aí pode ser desdobramento, pode ser viagem astral, pode ser N coisas, ou pode ser também lembranças de uma eventual abdução. Cadê? Opa. Não, vou voltar aqui porque eu pulei. Sonhou estar atravessando. Viu uma névoa estranha ou névoa que não deveria estar lá. Isso muita gente vê, né? E muita gente comenta. E porque eu vi uma nuvem, que dentro da nuvem estava um disco voador. Não é bem assim. Não é bem assim. Vamos botar o pé no chão e saber discernir o que a gente está vendo do que não. Mas esse item aqui, o 28, eu acho que todo mundo já viu, não necessariamente quem teve contato com disco voador ou com alienígenas. Se você ouve zumbidos estranhos no ouvido ou sons pulsando, sem que seja possível identificar a fonte. Isso, existem muitos estudos a respeito disso também, que não necessariamente é nenhum contato extraterrestre, ninguém está falando com você, nem coisa nenhuma. Mas a maioria dos abduzidos tem isso, essa coincidência também, o zumbido, né? Os sons, aquilo que eu já disse aqui, palavras sem som, só quem experiencia sabe o que está sendo dito nesse item aqui no 29. Teve sangramentos incomuns pelo nariz ou acordou com o nariz sangrando. Isso acabamos de relatar em outro item aqui, né? E isso é muito comum também o porquê eu não sei. Não sei se vamos hipoteticamente elucubrando, metem alguma coisa no seu nariz para tirar alguma... Os relatos dizem, tirou coisa do meu nariz, tirou sêmen, me enfiou agulha no não sei aonde, e, sabe, é traumático. Seguindo. Acordou com manchas ou marcas em seus órgãos genitais que não podem ser explicados. Aqui eu já sei que vai causar N especulações, né? Não se sabe o que pode ser, depende do tipo de manchas, de marcas e tudo isso aqui, cada um tem que saber do seu corpo, do seu sonho, do que fez, com quem está, se está sozinho, se está acompanhado. Então, são questionamentos que tem que fazer cada um para si. Se você tem dores no pescoço, problemas de coluna frequentes, ou acorda com uma rigidez incomum em qualquer parte do corpo. Por que isso não se sabe, né? Vamos supor no eventual sequestro alienígena, abdução. Tem sinusite crônica ou problemas nasais. Isso pode ser, no caso dos abduzidos, pode ser em função dos exames que eles fazem sem o menor carinho, digamos assim. Uns dizem que não dói, outros dizem que dói e que sofrem muito. Se você provoca interferência em equipamento eletrônico ao redor de você,
tal como o mau funcionamento, sem explicação, as luzes da rua se apagam quando você passa debaixo delas, televisão e rádios afetados quando você se aproxima, relógios que param, etc. Isso pode ser um fenômeno paranormal, médium de efeitos físicos, né, como dizem os espíritas, como também muitos dos abduzidos começam a ter esse tipo de manifestações por onde eles andam. Por quê? Vai lá saber. Uma incógnita. Se você viu um ser dentro ou próximo da sua casa, ou especialmente próximo à sua cama, isso é muito comum. Isso é muito comum. Depende do tipo de ser, né? E vamos dizer assim, se você vê de noite, todo mundo tem medo, vai, pouca gente não tem medo. Você ouve o barulho no seu quarto, ou vê alguma coisa mexer, você vai abrir os olhos, você tem coragem, abre o olho, aí você vê um ser. Aí você vai definir esse ser, primeiro com o susto que você levou, o medo que você levou, né? Você vai definir esse ser com aquilo que você tem na cabeça. O que eu vi no escuro? Eu vi alguma coisa que imediatamente a minha inteligência artificial fez ele ficar parecido com alguma coisa que eu conheço, para poder identificar aquilo. Então, daí, o que é que você vê, o que é que está no seu quarto, vai lá saber. Se você tem zumbido frequente ou esporádico nos seus ouvidos, que já foi falado aqui, especialmente em um deles, ou sensação de oco, dá um oco na cabeça. Pode ser problema auditivo, pode ser uma série de coisas. Agora, esse problema auditivo pode ser natural, decorrência de alguma deficiência auditiva, ou alguma coisa que foi ocasionada por exames ou algum tipo de outra exposição que você possa ter tido numa eventual abdução. Se você tem um medo incomum de médicos e instrumentos cirúrgicos, ou tende a evitar tratamento médico, tem gente que não quer nem saber. Não sempre na sua vida, mas de repente, depois que teve algum tipo de experiência, que geralmente é com exames, né, e muitas vezes traumáticos, alguns assintomáticos, outros muito traumáticos, né, pessoas sentindo dores e não sendo, judiação, digamos assim. E aí o cara só vai ter medo. Aí eu não quero mais ver médico, porque aquilo lá me lembra instrumento, me lembra a maca, me lembra uma série de coisas. É realmente difícil. Se você tem insônia ou desordens do sono que estão confundindo você, isso é, tem coisa pior que isso. É comum, direto e muito. Quem foi abduzido, quem teve experiência, dificilmente vai voltar a dormir bem. Dificilmente. Se você tem ou teve sonhos com médicos, salas cirúrgicas ou procedimentos médicos, é o que a gente fez aqui no item 37, a mesma coisa. São traumas. Tá? Da mesma forma como olhos, como os instrumentos, sons, tudo isso aqui, tudo que vai te lembrando, você já vai dando gatilho para você ir tendo rejeição ou alteração de comportamento, né? Vamos adiante. Se você tem enxaquecas frequentes ou esporádicas, especialmente tipo sinusite, atrás de um olho, atrás de um ouvido. Mas, enxaqueca, todo mundo tem enxaqueca. Mas aqui nós estamos tratando, voltando a recordar, dos 54 sintomas, alguns dos 54 sintomas que foram levantados ao longo de décadas de pessoas que passaram a ter esses sintomas depois que tiveram pretensamente um contato de ordem alienígena. Tá? Depois. Se você tem a impressão de que você está enlouquecendo por estar vivenciando ou convivendo com esse tipo de coisas. Além das experiências pessoais, eu convivi com muita gente que veio me contar suas próprias experiências. Pessoas que só se abriam porque sabiam que eu não ia tirar sarro nem nada. Porque você sofreu uma experiência desse tipo, desconhecida, seja lá quem for, não interessa. É traumático. E você quer compartilhar com alguém, porque você acha que ficou louco. Aí você tem a impressão de que você está enlouquecendo. Você quer compartilhar com alguém, mas você é um médico, você é um juiz, você
é um jornalista renomado, como é que você vai dizer para alguém que você teve? Vão tirar sarro da sua cara. Eu sei o que é isso. 7 décadas lidando com isso. Eu fui gerente de banco, fui empresário, fui de tudo. E eu convivia, eu assumia com a cara com o que eu estudava, o que eu pesquisava, o que acontecia comigo. Tudo acontecia comigo eu não contava, não. Porque as experiências são próprias. As experiências próprias são próprias. Se fosse para ser geral, seria com todo mundo, né? Então, essa impressão de que você está enlouquecendo é muito comum. Se você gosta desse assunto e alguma pessoa vem te abordar, conversar com você, converse seriamente, escute, tente orientar no sentido de buscar, dessa pessoa ir buscar ajuda com quem compreenda-a. Se você tem propensão a comportamento compulsivo ou vicioso, também as pessoas começaram a ter compulsão por muitas coisas e adquirir vícios. Por quê? Sei lá, fugas, não sei, não sou psicólogo. Se você teve ou tem experiências paranormais ou psíquicas, inclusive forte intuição. Muito comum isso, depois que muitos abduzidos dizem que começaram a ter processos de paranormalidade, né? Cura, principalmente. Nossa, que maravilha, né? Ser curador. Cura, abertura de consciência, clarividência, clareaudiência, depois do contato, depois da experiência, não antes, estão falando. Que antes tem uma série de fatores aqui, como já disse, tem diversas áreas, tem diversas coisas do potencial humano, e esse despertar pode ser em função desse trauma, desse contato, vai lá saber como é que a gente pode definir, né? Se você recebe mensagens telepáticas enviadas por extraterrestres, acho que isso aqui está errado, né? Vamos dizer que é extraterrestre. Se você recebe mensagens telepáticas, seja lá do que for, ou passou a receber mensagens telepáticas, ou, como eu já disse aqui em outras ocasiões, palavras sem som, palavras que você ouve, mas não tem som. É muito louco. Aqui o extraterrestre, eu acho que não cabe nessa pesquisa, que já estão definindo que são extraterrestres que fazem isso, né? Não. Mas se depois desse tipo de encontro, de contato, se você começa a receber, se você tem uma abertura de consciência, né? Se você começou a psicografar, se você começou a ter um contato com inteligências, vai lá saber do que é que você não entende. Isso é muito comum também. Se você tem medo do seu quarto, hoje ou desde criança, né? Quem sabe responder é você. Porque fala desde criança, o grego, você não falou agora que pode ser das experiências? Não. Tem experiências que começam desde criança, e muito comuns, muito mais comuns do que adulto, né? Tem ou teve problemas sexuais ou de relacionamento com uma estranha sensação de que você não deve estar envolvido com uma relação porque interferiria em algo importante que você tem que fazer, né? Também isso aí acontece depois. Começa a ter problema de ordem sexual, não necessariamente, mas a maioria teve, né? E não quero mais relacionamento porque eu não posso estar preso a relacionamento porque eu tenho que fazer alguma coisa que eu não sei ainda o que é para fazer. Isso aqui é interessante. Tem que dormir com sua cama contra a parede. Tem que estar coladinho numa parede como se fosse proteção, porque não necessariamente muitas coisas, a cama está no meio do quarto, assim, vamos dizer. A parede você sente compulsão para ficar num lugar como se aquilo lá te desse uma grande segurança. Teve ou tem dificuldade de confiar em outras pessoas, principalmente autoridades. Você não precisa ser abduzido para ter esse tipo de problema, né? Confiar em outras pessoas, as pessoas ficam desconfiadas, muito desconfiadas. Você não sabe com quem você está lidando. Sabe-se lá como é que foi a sua experiência, né? O que aconteceu? Você estava falando com uma pessoa normalmente, e de repente, mas aquela pessoa era igual a mim, e aí? Então aí você começa a ter uma certa fobia, uma certa aversão a pessoas, você se antissocializa e fica preocupado. E autoridades também, né? Autoridades, porque geralmente esses seres, quando se apresentam em uniformes que parecem ser de autoridades, de policiais, essas coisas todas. Então, tá aí.
Tem sonhos, isso aqui, tem sonhos onde vê destruição e catástrofe. Por quê? Eu não faço a menor ideia. Não faço, mas é interessante. O que uma abdução tem a ver com você começar a sonhar com destruição e catástrofe, né? Será que é uma abertura de visão de uma coisa futura, do que pode vir a acontecer? Sabe-se lá em que época? Porque o tempo é muito relativo, falam muito em tempo, que o nosso tempo aqui é uma ilusão, né? O tempo não existe, né? A temporalidade é que existe, né? Fora do tempo. Então, vai lá saber por que a gente vê destruição e catástrofe. Isso é uma constatação e é uma tem grande repetição. Vamos lá. Tenho o sentimento de que não é permitido falar sobre estas coisas o que você não deveria falar. Primeiro vem esse fator aqui, que você não deve falar. Como eu disse aqui, a experiência é sua. Se aconteceu com você, é sua. Se te atrapalha muito, vai buscar ajuda. Se você encontra afinidade com alguma outra pessoa, vá, converse, troque ideias. Mas, geralmente, você percebe que você não deve contar sobre essa sua experiência. Você fica tendo medo de contar essa sua experiência. Até a própria preocupação de ser exposto ao ridículo, de ser vigiado, tem uma série de coisas, uma série de conjecturas que podem se tornar realidades, né? E as pessoas se negam a falar, ficam quietas. Imagino que elas passam, imagino bem. Tem tentado solucionar esses tipos de problemas, porém com pequeno ou nenhum sucesso. Exatamente, são pessoas... Eu conheci, entre tantos, nossa senhora, eu estive com o Travis Walton, que fez aquele filme A Fogo no Céu, né? Que era um lenhador que foi levado para dentro de uma nave e tal. É uma pessoa, eu estive com ele umas 3 vezes, saímos juntos para fazer compras lá em Curitiba, né? Sozinho, eu e ele e tal. Conversei muito com ele. Mas é uma pessoa, como é que se diz? Com um olhar perdido. É uma coisa como se a vida dele tivesse acabado. Para ele, quer dizer, num aspecto é bom, acho que ele se distrai indo para todos esses eventos contar a história dele, né? Ele vendeu a história e disse, inclusive, que quem comprou os direitos do filme alterou muita coisa, botou coisas que não existiram lá dentro do filme, né? Mas, de qualquer forma, uma pessoa que você vê que tem problema. Aquela experiência deve ter sido por demais traumática para ele, né? E aí, ele tentou... Você vê que é uma pessoa fria. Se você toma mais vitamina que os outros. Isso aqui eu não sei também por que é isso, por que acontece. Só se há alguma modificação orgânica em função desses exames. Exagero o sal na alimentação. Eu sou abduzido, que adoro sal. Mas eu acho que eu sempre gostei, né? Porque sal... Pode faltar açúcar, mas sal não. E a última, se você possui muitas dessas características, mas não consegue se lembrar de nada de uma abdução ou encontro. Pô, Grego, eu fiquei ouvindo você aí, mas tem muita coisa que combina comigo dessas daqui, você pode rever, inclusive, com mais calma depois, mas eu não lembro de absolutamente nada. Não lembra? Tá tudo bem na sua vida? Legal, você se divertiu, riu, achou graça o que a gente mostrou aqui, segue sua vida. Agora, outras pessoas, entra no final da nossa conversa aqui, se você ou alguém que você conhece possui muitas dessas características listadas aqui, e se estas atormentam sua psique, se isso você se sente atormentado por isso, procure orientação de um especialista. Antes estavam dizendo para buscar a orientação de um ufólogo, mas não tem ufólogo gabaritado aqui para poder resolver o seu problema. Não, o ufólogo é um estudioso, né? Então não é um especialista, ele pode te ajudar, pode te orientar, mas é melhor você procurar um especialista qualificado, você vai intuir em que área que você vai fazer isso, né? Ou um profissional na área médica, psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, psicanalista, seja lá o que for, para te ajudar a verificar se você está viajando na maionese, se você tem algum trauma
que você transformou em elucubração, porque nos casos de abdução, por exemplo, muitas mulheres, estudos ao longo desses anos, muitas mulheres que se disseram abduzidas e que se disseram submetidas a encontros íntimos com alienígenas, isso aqui, e depois estudando mais profundamente essas testemunhas, né, com hipnoses, com coisas assim, constatou-se de que muitas dessas mulheres haviam sofrido abusos sexuais, tinham sido estupradas. E a mente delas, ao negar esse estupro, uma mulher ser estuprada deve ser uma coisa super horrorosa. Então, para fugir daquilo da mente dela, a mente cria outras coisas que sejam menos ruins do que aquilo que ela vivenciou. Então, constatou-se que muitos desses encontros com alienígenas, de mulheres em encontros com alienígenas e relações íntimas, não passava nada além do que estupros aqui na vida física. Então, é um campo minado, é um campo complicado e tem que ser com pessoas sérias, pessoas que não te levem a induzir ao erro e não te desgracem muito mais a vida do que a dificuldade que você já tem de conviver com algum fenômeno desse tipo que nós relatamos aqui. É isso. Programa curto hoje, é mais para se pensar. E quem gostou, vai mais fundo. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau, até semana que vem. Antes de terminar a transmissão aqui, peraí. Tem que mostrar que a gente tem aqui uma lista que a gente conversa sobre esse assunto. Não tem muito movimento, não, porque a gente não deixa falar coisas muito irreais, né? Digamos assim, muito irreais. Não. Então é isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que é o último slide, que é a UFOBRAS. A UFOBRAS é uma ufologia integrada, né? Está aqui o nosso grupo no Facebook. Pouca movimentação, mas você pode fazer os seus relatos lá, trocar alguma ideia com as pessoas que estão lá. Tá bom? É isso aí. Está aqui o endereço. Fica aqui um pouquinho para vocês. Entra no Facebook, coloca lá UFOBRAS e você vai ver. Será um prazer ter você conosco lá. Fraterno abraço, um feliz sempre e até mais. Tchau.